Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a mais um culto da igreja online. Nós estivemos ausentes durante um tempo, estávamos na conferência geral da nossa igreja e agora, pela graça de Deus, retornamos às nossas atividades. Nós queremos agradecer a você que tem estado conosco durante o nosso culto, desejando um feliz sábado. Que a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Este é um culto da União Missionária Sul-Brasileira, dos Adventistas, do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, transmitido ao vivo da nossa central de transmissão, aqui em Ji-Paraná, Rondônia. Sejam todos bem-vindos, desejando ricamente que o Espírito Santo ele possa abençoar a sua vida espiritual. Para nossa reflexão e oração, vamos meditar na palavra de Deus, o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento nós vamos falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, neste momento entramos no trono da graça através da oração. Neste momento queremos te pedir ao Senhor em prol de todos os nossos internautas, que o Senhor possa nos dar o poder do Espírito Santo que tanto necessitamos. Que o Senhor possa nos dar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Abençoe o culto desse santo sábado e que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz relembrar da criação. Neste dia quero descansar dos pesares do viver e ao Senhor quero adorar que o santo sábado nos deu. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Este mundo Deus criou, tudo belo então ficou, para o homem se lembrar da criação. A semana já passou, quão ansioso eu estou
Bem, queridos irmãos, depois desse belo hino de louvor, dando início à nossa escola sabatina, há um momento todo especial para você que está ligado conosco neste culto online. Pode colocar os seus comentários, não se esqueça de dar o seu like. O seu like é muito importante. Quanto mais like nós recebemos, mais o YouTube vai espalhar este conteúdo para que mais vidas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Então, dê o seu like, ele é muito importante para a gente levar a mensagem de Deus para mais longe. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Vamos compartilhar com os nossos amigos o link deste culto? Para que mais vidas sejam abençoadas, é só você clicar em compartilhar, copia o link, cola nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, para que mais vidas sejam impactadas. Nós chegamos a um momento todo especial, que é o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que você já estudou durante a semana. A nossa lição da Escola Sabatina durante este trimestre, que iniciamos recente, vem falando sobre lições do Evangelho segundo João, parte 2. Então vamos continuar falando sobre o Evangelho segundo João. Você também pode baixar o nosso aplicativo gratuitamente, para que você possa ter acesso a essa lição de forma gratuita. Inclusive, no aplicativo, você pode responder as perguntas também pelo aplicativo. Eu estou pegando aqui o nosso aplicativo, né, que é muito importante. Então, é no Play Store. É um aplicativo azul escrito Sabbath Bible Lessons, ou seja, lições da escola sabatina em azul. Nós vamos programar para os próximos cultos a gente colocar esse ícone aí para você ver, com o link para você entrar, para ficar mais fácil. E nós vamos para a nossa lição de hoje. Vamos para a nossa lição de hoje, é uma lição muito importante, falando sobre uma crise. A crise na Galileia, um dos lugares mais importantes onde Jesus passou, onde Jesus realizou grandes obras, grandes milagres e mudou tantas vidas. O texto introdutório é João 6,53, que diz assim: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E o nosso pensamento introdutório, nosso comentário fala assim: a única fé vital é aquela que recebe e assimila a verdade, até que ela se torne parte do ser e a força motriz da vida e das ações. Nosso primeiro tópico: a vida na carne e no sangue de Cristo. Bem, como nós estudamos na semana anterior, a gente percebeu que houve uma crise onde as pessoas queriam coroar Jesus como rei. E Jesus se recusou a ser coroado. Não porque ele não fosse um rei. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei do universo. Mas como ele havia dito, meu reino não é deste mundo. E Jesus falou algo muito importante que causou muito problema. Jesus falou que aquele que não come a carne e o sangue dele não tem a vida eterna. Em João 6,52 fala assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eu pergunto para vocês, eles começaram a brigar, porque Jesus falou que quem come a carne e o sangue dele tem a vida eterna. E ele diz claramente: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida eterna em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A inspiração nos diz assim, os comentários:
Então os rabinos exclamaram com raiva: como este homem pode nos dar a sua carne para comer? Eles fingiram entender suas palavras no mesmo sentido literal de Nicodemos, quando perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Até certo ponto eles compreenderam o significado das palavras de Jesus, mas não estavam dispostos a admiti-lo. Ao deturparem suas palavras, esperavam influenciar o povo contra ele. Então, aqui nós vemos através da palavra de Deus que eles fingiram não haver entendido e deturparam as palavras de Jesus. Resumidamente, eles não queriam aceitar, reconhecer que o nosso Salvador Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias. Mas o que será que significa comer e beber da carne e do sangue? O que significa? Diz a palavra do Senhor: quem come a minha carne e o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é comer a carne e o sangue? É receber a Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador pessoal. É ter a nossa vida transformada pelo poder de Deus. É receber Jesus Cristo na nossa vida, na nossa experiência. Isso é comer e beber a carne e o sangue. O segundo tópico vem falando sobre a palavra de Deus. Jesus agora adiciona algumas coisas referente à sua palavra. Então Jesus fala assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que eles estavam rejeitando a sua palavra. E quem aceita o que ele falou, recebe a sua carne e o seu sangue. Assim como a gente precisa de comida todos os dias para nos mantermos, também precisamos da comida espiritual. E quando recebemos a Jesus, nós estamos nos alimentando da comida espiritual. O profeta Jeremias usou algumas palavras muito profundas, falando sobre nos alimentarmos da palavra. Jeremias 15:16 fala assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então ele usou a expressão comer a palavra de Deus. Se tomarmos a Deus em sua palavra, veremos a sua salvação. É receber Jesus pela fé. O terceiro tópico vem falando sobre crise na jovem igreja. O que aconteceu que atingiu também os discípulos? João 6, a partir do verso 60, diz assim: muitos, pois, dos discípulos ouviram isso e disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Que coisa, queridos internautas. Aqui diz que os discípulos de Jesus não andavam mais com ele. Alguns discípulos se afastaram dele e tomaram partido ao lado daquelas pessoas que convenceram de que aquele caminho não era a verdade. Aqui, comentando sobre a situação que aconteceu, diz assim: a prova foi grande demais. O entusiasmo daqueles que haviam tentado fazê-lo rei à força esfriou. Afirmaram que o discurso que ele fez na sinagoga lhes abriu os olhos. Agora estavam desenganados. Do ponto de vista deles, as palavras de Jesus eram uma confissão direta de que ele não era o Messias e de que não haveria qualquer recompensa terrena para quem o seguisse.
Olha só, queridos irmãos, eles haviam dito anteriormente que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador. Jesus precisava ser coroado rei. E agora eles mudaram completamente. Agora eles não quiseram aceitar as palavras de Jesus. Queridos, nós vemos algo muito importante na pergunta B, que os discípulos abandonaram a Jesus. Jesus agora em João 6,67 falou assim: vocês também querem ir com eles? E Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Depois que a gente conhece a verdade e conhece os planos de Deus, para onde a gente vai? Não temos para onde ir, queridos. No quarto tópico, de discípulos a inimigo declarados. Então, o que nós podemos afirmar daqueles que abandonaram a verdade e não se arrependeram? Então a Bíblia diz assim, olha, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de todos nós. Então esse texto fala quando se entra em estado de apostasia declarada e a pessoa passa a descrer das verdades da palavra de Deus. Quando aqueles discípulos descontentes se afastaram de Cristo, outra atitude tomou conta deles. Já não viam nada de atrativo naquele que antes haviam achado tão interessante. Agora buscavam os inimigos de Cristo, pois estavam em harmonia com a mentalidade e obra deles. Deturparam as palavras de Jesus. O que acontece com os ouvintes de mente carnal? Romanos 6, 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, amados, aqui diz que muitos se desviam da doutrina e promovem escândalos. E na pergunta C, quem mais se uniu aos inimigos da verdade? Judas Iscariotes. Judas ficou decepcionado quando Jesus se recusou a ser chamado rei. Ou não chamado rei, mas aceitar ser empossado como rei. E aí Judas falou assim, olha, não vou ter futuro aqui não. E aí Judas começou a fazer trabalho sujo contra Jesus, recebeu suborno para entregar o mestre dos mestres. Último tópico, identificando o traidor. Então, que atitude Judas começou a adotar? Qual foi a atitude? Então, dos seus discípulos Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quando Judas percebeu que Jesus não ia estabelecer um reino nessa terra, ele falou, isso aqui não vai dar futuro não, começou a roubar o dinheiro, os recursos que haviam entrado para a causa do mestre. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero concluir a nossa lição de hoje com uma promessa. Que promessa é frequentemente confirmada em nossa experiência religiosa, mesmo em casos como esse de crise na Galileia? A Romanos 8:28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus nos diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O meu desejo
é que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que nós possamos a cada dia continuar crendo nas maravilhosas promessas de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, queridos internautas, chegamos ao momento todo especial do nosso culto, que é o momento da gratidão. Então, neste momento, você pode ajudar a causa de Deus. Para nós mantermos esse estúdio, existem custos que precisam ser cobertos. Nós temos aqui pastores, missionários que trabalham em vários campos. Temos missionários no Acre, aqui no estado de Rondônia, os nossos campos são bem distantes. E a sua ajuda é importante através do seu dízimo, a sua primícia, as suas ofertas. A sua oferta é importante para manter este culto funcionando. Vai aparecer o nosso QR Code, também a chave Pix, e podemos escolher a melhor forma de ofertar ao Senhor. E vamos ouvir um hino. Qual hino, produção? Tudo no altar. É o hino do Inário Louvores ao Rei. E vamos ouvir este hino. Enquanto ouvimos o hino, vamos fazer a nossa transferência para ajudar a obra de Deus. Agradecemos
Agradecemos a todos que contribuíram, que Deus possa retribuir em ricas bênçãos e abençoar ricamente a sua vida espiritual. Nós chegamos a um momento todo especial, que são os minutos de saúde, onde nós vamos aprender como cuidar do nosso melhor patrimônio, que é o templo do Espírito Santo. E vamos convidar o doutor Felipe Félix, que vai apresentar para nós os minutos de saúde. Eu tenho um tratamento natural que você não vai nem acreditar. Olha só isso aqui. Você achou que eu tirei do lixo, né? Não é não. Descasquei de propósito. Vou ensinar para você um tratamento natural com a casca da laranja para enxaqueca. Confira comigo. Oi pessoal, tem uma dica hoje para você que está com a cabeça explodindo, estourando, uma enxaqueca muito forte, constantemente sofre com dores de cabeça e vive à base de analgésicos. Você sabe o efeito colateral dos analgésicos? Então é só você ler a bula. Convido você a ler a bula. Independente de qual seja, você vai ver os efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. E nós temos analgésicos naturais que a natureza nos oferece. Então vou responder hoje a pergunta do Leandro, do Rogério, da Paula, vários internautas aí, amigos, a Silvana também, que pediram uma dica para enxaqueca. E a dica tá aqui, ó. A casca da laranja. Já deixei aqui descascada 2 laranjas e nós vamos utilizar a casca que você costuma jogar fora. Você acha que não serve para nada. Tem um efeito incrível para combater as enxaquecas. Então nós vamos ferver, vamos colocar numa panela, numa leiteira ou numa chaleira a casca de 2 laranjas, simples assim, e 1 xícara de água. Nós vamos ferver durante 5 minutos. 5 minutos após levantar fervura. Não se esqueça de tampar, essa está sem agora, mas você tampa a sua panela e deixa ferver por 5 minutos. Depois você deixa mais 15 minutos abafado, ela tampado ali com o fogo desligado. Depois que você ferveu, abafou por 15 minutos, você vai ver que está o vapor quente, né? Você vai agora coar esse chá. Como uma parte evapora, você pode completar a sua xícara com água ou mesmo com o suco destas 2 laranjas, tá bom? E aqui você tem um concentrado de compostos fenólicos, de vitamina C. Você tem aqui também óleos essenciais que vão atuar na microcirculação e vai levar embora as suas dores de cabeça. E esse tratamento natural, ele é feito na Clínica Oásis Paranaense, hospital naturista que já há 35 anos aplica as terapias naturais que nós ensinamos aqui no Saúde Total. E a pessoa muitas vezes começa um tratamento natural, começa um detox e tem o efeito Hersheimer, a crise de cura. Dói a cabeça, por exemplo, para quem faz um detox do café, deixa de utilizar o café, 2, 3, 4 dias começa a doer a cabeça. Toma o chá da casca da laranja que essas dores vão embora. Olha, está aqui um aroma muito agradável que eu estou curtindo e eu deixo essa dica para você. Pode tomar e contar no relógio, 20 minutos a dor de cabeça vai embora. Depois você conta pra gente, deixa o seu comentário e dá um like, claro, pro nosso vídeo. Até a próxima com mais um vídeo para você viver melhor. Eu vou tomar meu chá aqui depois, né? Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, agradecemos ao Dr. Felipe Félix por apresentar esse assunto tão importante, como cuidarmos do nosso maior patrimônio, que é o nosso corpo. E vamos, neste momento, passar para o momento principal do nosso culto, que é a Palavra de Deus. E o nosso tema, como vai aparecer na sua tela, é o remanescente e a cultura
pós-moderna. Queridos, a palavra remanescente quer dizer aqueles que sobreviveram, aqueles que restaram. O que tem a ver o remanescente com a cultura pós-moderna? Será que a igreja sempre vai conseguir acompanhar a maneira de pensar da sociedade? A maneira de pensar dos escritores, dos intelectuais? A igreja remanescente sempre ela vai conseguir acompanhar as evoluções do mundo? É claro que nós precisamos ter um equilíbrio nisso. Como nós usamos as novas ferramentas para a pregação do Evangelho, é algo maravilhoso. Mas a gente não pode pegar a cultura, muitas vezes, do mundo e colocar na igreja. No Evangelho de João, capítulo 17, próximo slide, a partir do versículo 14, fala assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus falou assim: olha, não quero que tire a minha igreja do mundo. A igreja está no mundo. Não tem como a gente ser um eremita, ficar lá no meio do deserto. Nós estamos no meio de uma sociedade, rodeado de pessoas, mas Jesus orou e falou assim: peço que os livres do mal. Então, a gente não consegue ficar fora do planeta, mas precisamos aprender a como viver neste mundo, mesmo em meio a tanta corrupção. O nosso próximo slide, ele vem falando sobre cultura. O que é cultura? É o costume de um povo, de uma sociedade. Quando eu estava fazendo história, então na faculdade de história se ensina muito a questão da cultura, que é a maneira das pessoas pensarem, viverem, agirem. Então nós percebemos que toda a sociedade tem a sua cultura, os seus costumes. Por exemplo, se a gente vai para a Bahia, por exemplo, que mais de 40% da população segue o ritmo africano, por exemplo, então o que impera é a religião africana. A religião faz parte da cultura. Então, a cultura é o costume de um povo. No próximo nós vamos ver o que é cultura. Então, cultura é um termo bem amplo que inclui costumes, língua, tradições, história e modo de viver de um povo. Então, por exemplo, se você vai lá para o Egito, lá é uma outra cultura, uma outra maneira de viver. As pessoas, cada pessoa dentro do seu país tem a sua maneira de viver. Nós somos brasileiros. O Brasil tem, apesar que o Brasil é um país diferente de todos os outros, porque aqui é uma mistura de culturas aqui dentro. O que não acontece em outros países. Por exemplo, no Peru, eles têm uma cultura própria deles. Mas o Brasil é um país que ele não tem identidade própria, porque aqui entraram europeus, entraram ingleses, entraram espanhóis, e cada um foi colocando a sua cultura, entraram os africanos. Mas é a maneira de viver de um povo. Agora eu te faço uma pergunta. Que análise você faz, que está no próximo slide, da cultura pós-moderna? Qual é a análise que você faz da cultura pós-moderna? Até onde essa cultura ela é benéfica para
a vida espiritual. Uma outra colocação que eu quero fazer. O pós-modernismo influencia debates universitários, redes sociais e maneira de viver, ou seja, a maneira pós-moderna, ou seja, a maneira atualizada de pensar, de agir, influencia a igreja, a sociedade, as universidades, as famílias e a maneira de viver de todos. Até quando isso é benéfico para a vida espiritual? Vamos ver alguns pensadores que os seus pensamentos influenciam a cultura de hoje. São pensamentos antigos, mas que influenciam a cultura pós-moderna. Dentre eles, vamos falar sobre eu não sei se a pronúncia é correta, Friedrich Nietzsche. Então, ele diz assim: não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. O que você aprendeu com as palavras deste filósofo? Ele disse que não existe verdades absolutas. É algo que você precisa pensar. Dalai Lama, o líder religioso do Tibete, olha o que ele disse. Não existe nada absoluto. Tudo é relativo. Por isso devemos julgar de acordo com as circunstâncias. Ou seja, na visão de Dalai Lama, ele disse que tudo é relativo. Não existe nenhuma verdade absoluta. Temos também Ariano Suassuna, que ocupou a Academia Brasileira de Letras, ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. E ele disse assim: um marco de minha vida foi a leitura de uma frase dos irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Sartre tirou essa dúvida porque a frase é duvidosa. Ele disse: Deus não existe, portanto, tudo é permitido. Eu tirei a conclusão contrária. Eu digo que nem tudo é permitido e, portanto, Deus existe. Ou a norma moral tem um fundamento absoluto, ou ficaria ao sabor da opinião individual de todo mundo, inclusive de estrupadores e assassinos. Perceberam? Então, Ariano Suassuna, ele foi contra a cultura pós-moderna. Ele afirmou que Deus existe, que as verdades existem, e essas verdades são absolutas. Paul Kopman, ele é um famoso apologista cristão, e ele cita uma pesquisa muito interessante. Olha só essa pesquisa. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Barna Group, realizada em 2002, diz o seguinte: 83% dos adolescentes americanos dizem que a moral depende das circunstâncias. E 75% dos adultos acham que tudo é relativo. Então, esse filósofo, Paul Kopman, ele cita essa pesquisa. Então, assim, 83% dos adolescentes americanos acham que a moral depende das circunstâncias. Ou seja, se é conveniente para mim ser puro, tá bom. Mas se a circunstância não favorece eu ser puro, ser impuro, eu também vou ser impuro. Vocês perceberam? E 75% dos adultos acham que tudo é relativo. E olha que os Estados Unidos é um país cristão. Perceberam o problema? Richard Hort é um filósofo ateu. Olha só o que ele escreveu. Tudo de que precisamos é abandonar a ideia de que deveríamos tentar encontrar uma forma de fazer tudo permanecer unido,
que fale aos seres humanos o que fazer com a vida deles, dizendo a todos a mesma coisa. Olha só, qual que é a ideia de Richard Hort? É afirmar que a gente não pode dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela deixa o assunto ao relativismo, cada um pensa o que quer, ou ela diz o que você deve e o que você não deve fazer? A Bíblia diz o que você deve e o que você não deve fazer. 1 Coríntios 13, 9 e 10 fala assim: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, queridos, quando Jesus vier, vai acabar essa sujeira da cultura pós-moderna. Precisamos voltar aos antigos rudimentos da Bíblia. Céticos, ateus, tentam questionar tudo e até Deus. Muitas vezes você quer questionar o que você não tem resposta. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, o que nos foi revelado, nós precisamos nos aprofundar. O Espírito de profecia nos diz assim: Deus queria que seu povo fosse disciplinado e levado à harmonia de ação, de maneira a terem o mesmo ponto de vista, a serem de um mesmo espírito, julgando da mesma forma. A fim de produzir este estado de coisas, muito há a fazer. O coração natural deve ser submetido e transformado. É desígnio de Deus que haja sempre um vivo testemunho na igreja. Será necessário reprovar e exortar, e alguns precisarão de ser incisivamente repreendidos, segundo o caso exigir. Ouvimos a alegação: eu sou tão sensível, não posso suportar a mínima repreensão. Exprimissem essas pessoas devidamente o caso e diriam: sou tão voluntarioso, tão presunçoso, de espírito tão orgulhoso que ninguém me ditará o que devo fazer. Ninguém me censurará. Reclamo o direito do juízo individual. Tenho o direito de crer e falar como me aprouver. Não é vontade do Senhor que abdiquemos de nossa individualidade, mas que homem é juiz competente do limite até onde deva ser levada essa independência individual? Então, queridos, nós precisamos ser humildes e aceitar as repreensões que vêm do Senhor. João capítulo 17, verso 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Esse é o objetivo e o grande plano de Deus para a sua igreja, para que nós sejamos um. Um com Deus, um com o Pai, um com a sua palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida neste sábado. Que não deixemos o mundo entrar na nossa vida, mas a palavra de Deus possa ser o nosso guia, a nossa fortaleza em meio às dificuldades. É meu desejo, a minha oração para todos nesta manhã. Amém. Vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer a Ele, entregar todos os pedidos de oração nas mãos daquele que tudo pode resolver. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial,
aqui nós estamos diante da tua santa presença, gratos pelo teu amor e pela tua misericórdia, pela tua bondade e por haveres enviado Jesus para morrer por nós. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto necessitamos. Dá-nos a alegria da tua salvação. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Que bendita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Que bendita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Que bendita graça me mostrou. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida espiritual. Convido você também para ouvir a nossa rádio, radiorenovafm.org, 24 horas no ar, levando uma mensagem de fé e esperança. Diariamente nós temos o momento da palavra, às 8 horas da manhã, no horário local, 9 no horário de Brasília, meio-dia no horário local, 1 hora no horário de Brasília, e 18 horas no horário local, 19 no horário de Brasília, com exceção das segundas-feiras, às 19 horas nós temos, ou no caso às 20 horas, nós temos o bate-papo interativo. Eu estou participando na rádio toda segunda-feira, a partir das 19 horas, com um bate-papo sempre com um convidado muito especial. Então você é convidado a acompanhar a nossa programação. Nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe sua vida. Tenha um feliz sábado. Eu vou estar de volta amanhã no culto evangelístico. Até amanhã, se Deus quiser.